Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão participando deste culto, em suas casas, em seus lares, em outros lugares. Nós queremos dar as boas-vindas, que Deus te abençoe e que os momentos que você vai passar aqui conosco sejam momentos de refrigérios e momentos de bênçãos e também momentos de louvor a Deus. Então, nós damos as boas-vindas a todos, que Deus possa abençoá-los. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida nós retornaremos para dar continuidade ao nosso culto. Irmãos e amigos, depois desta bela página musical, nós vamos fazer alguns comunicados diretamente voltados para a membresia da igreja. Mas aqueles que não são membros também, né, podem encontrar alguma coisa de interesse nos anúncios que nós faremos.
primeiro comunicado que nós queremos fazer à igreja é que a igreja está mantendo a sua rotina de atividades. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós temos nosso culto online. Aliás, eu quero agradecer os irmãos, agradecer a igreja. O culto tem sido muito bem frequentado, a participação tem sido maior do que a participação física, porque a participação nossa quando nós estamos em culto, quando a igreja está funcionando normalmente, né? Um grande contingente de irmãos tem dispostos aí o seu tempo, tem participado de 15 minutos de estudo bíblico e depois 15 minutos de oração. Então, nós parabenizamos e queremos convidar aqueles que ainda não participaram conosco. Eu faço um apelo àqueles que são mais novos, aí, os filhos, ajude seus pais, mostre para eles como é que eles fazem, né? Se você não vai participar por trabalho, por uma série de coisas, esteja ali muito próximo, né? Deixa o celular do seu pai, da sua mãe, já em condições, quando começar, você vai lá, acessa direitinho e vai fazer as suas atividades enquanto seu pai e sua mãe, né, ou as pessoas mais idosas estão participando. Ele a voz que eu almejo ouvir na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite além verei. Haverá paz no vale pra mim. Aí transcorrendo mais um mês, início de mais um mês, vivendo uma verdadeira tempestade, ou poderíamos dizer que nós estamos vivendo no meio de várias tempestades. Temos a tempestade sanitária, pela qual nós estamos atravessando. Temos aí a tempestade do desemprego, a tempestade das crises emocionais, a tempestade das perguntas, que não há respostas, tempestades religiosas, tempestades das mais variadas formas têm atingido a humanidade e, em particular, o povo brasileiro. E como também a Igreja de Cristo, nós estamos no meio dessa tempestade e também somos atingidos. Não estamos blindados, não estamos livres, nós também padecemos. E tanto é verdade que muitos irmãos queridos já partiram vitimados por essa enfermidade. Temos também amigos, pessoas muito queridas, pessoas que faziam parte do nosso laço de relacionamento, também tiveram suas vidas ceifadas. E tudo isso, toda essa preocupação, tudo isso tem causado tempestades das mais variadas possíveis em nossa existência, principalmente nesse período que nós estamos inseridos dentro desta tempestade sanitária que nós conhecemos, o Covid-19. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta um texto em que Jesus vai exatamente nos mostrar as tempestades que eles viviam na época deles, na época de Jesus Cristo. E que, afinal de contas, também não são diferentes das tempestades que nós vivemos hoje. E também poderíamos dizer que as tempestades da época de Jesus Cristo, elas são as mesmas tempestades que nós vivemos hoje em algumas dimensões, em alguns momentos da nossa existência.
porque as preocupações, né, os clamores dos seres humanos, a angústia, o que está presente no coração do ser humano, são as mesmas que se apresentaram na época de Jesus e também um pouquinho mais adiante. Mas o que diferencia é exatamente a forma, a maneira e também as interpretações que cada momento da sociedade, cada momento histórico foram interpretados por aqueles que faziam parte, que eram protagonistas daquele momento. E aí nós temos aí um momento de Jesus Cristo, um momento que ele está aqui na Terra, vivendo, passando seus 33 anos como ser humano, como diz a Bíblia, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, humilhou-se a tal ponto que resolveu entregar a sua vida em sacrifício por nós. E a Bíblia diz, Isaías diz, morte e morte de cruz, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, diz a Bíblia que ele estava, isso está em Mateus capítulo 24, que Jesus estava junto com seus discípulos, saindo do templo. Olha o que diz o texto. E tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Jesus mostra para eles. Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da construção e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco, ó Deus, nas tempestades. O Senhor tem sido, ó Deus, nosso parceiro, ó Pai. Mas o que nós desejamos, ó Deus, é permitir, ó Deus, através das nossas vidas, que o Senhor não seja simplesmente parceiro, mas que o Senhor seja o guia, ó Deus, para enfrentamento, ó Pai, das tempestades que vêm assolando as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque apesar da nossa incredulidade, apesar, ó Deus, das nossas dúvidas, dos nossos pecados, apesar, ó Deus, da nossa fé extremamente reduzida, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado. E o Senhor tem nos dado a força necessária para enfrentar as tempestades que surgem e que estão presentes, ó Deus, em nossas vidas. Pedimos-te, ó Deus, a tua bênção para o teu povo. Pedimos-te, ó Deus, a tua bênção para esta palavra. Pedimos-te, ó Deus, a tua bênção para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que ouvirão um pouco mais tarde, para aqueles que ouvirão em outras oportunidades, que essa palavra, Deus, seja de consolo para aqueles que precisam de consolo. Que essa palavra seja de salvação para aqueles que precisam de salvação. Ó Deus, fale, ó Deus, através da instrumentalidade, ó Deus, deste que fala contigo. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos aí esse texto que vai exatamente nos trazer para dentro de acontecimentos extremamente dramáticos na vida de Jesus e também na vida dos seus discípulos. Jesus estava no templo orando, juntamente com os seus discípulos. E aí diz a palavra de Deus que quando se aproximaram dele, os discípulos se aproximaram de Jesus, com o intuito de mostrar as construções do templo, a magnitude, a opulência, a beleza, a aparente fortaleza
né? Então, o que vai acontecer? Esses discípulos, eles querem mostrar a construção do templo. E quando eles apresentam o templo para Jesus, eles, ressaltando tudo isso que eu acabei de falar, Jesus surpreende os seus discípulos com algumas observações que vão deixar esses discípulos extremamente inquietos e profundamente preocupados. A primeira observação de Jesus Jesus disse, olha, vede tudo isto, não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus diz, esse templo bonito, esse templo monstruoso, esse templo opulento, esse templo aparentemente bem fortificado em termos de construção, Jesus disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Muito bem, esse é o primeiro momento. E essas preocupações ficaram no profundo do coração dos discípulos. Afinal de contas, Jesus estava mexendo com símbolos muito caros para os discípulos e muito caro para aqueles que viviam naquele momento. E no versículo número 3, o que nós temos? No Monte das Oliveiras, agora Jesus vai com os discípulos para os Montes das Oliveiras. Isso deve ter aí transcorrido talvez algumas horas, ou pode ser que tenha transcorrido até alguns dias. A gente não sabe exatamente em que momento isso se deu. Foi se logo após Jesus ter saído com os discípulos, ou se foi alguns dias depois. A Bíblia ela não se preocupa com esses detalhes, e esses detalhes também não são importantes para a gente. Mas o que é importante é a gente estarmos atentos à preocupação que estava no profundo do coração ou dos corações dos discípulos. E aí diz no versículo de número 3 que no Monte das Oliveiras, Jesus já estava com seus discípulos assentado, como era costume dele fazer com seus discípulos. Normalmente o Monte das Oliveiras era um lugar apropriado, primeiro para ensinamento de Jesus para os seus discípulos, também para as multidões que normalmente cercavam a Jesus, né? Caminhavam com Jesus, queriam estar junto de Jesus e queriam ouvir seus ensinamentos, como também era um monte muito requisitado por Jesus, uma espécie de fuga para a oração. E aí disse que Jesus estava sentado com os seus discípulos, estava sentado, e os seus discípulos aproximaram-se dele, aproximaram de Jesus. E as indagações, as questões que eles vão levantar agora, são questões que foram levantadas não no meio das multidões, mas a Bíblia é muito clara, em particular, eles agora vão pedir de Jesus que Jesus explique para eles algumas coisas que Jesus havia pontuado lá no versículo número 1 e 2, no primeiro momento. Agora nós estamos no segundo momento. E aí eles fazem, diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então aqui nós temos aqui coisas extremamente importantíssimas que nós queremos destacar. Em primeiro lugar, essa questão lá que Jesus levantou, lá no primeiro momento do templo, ela vai exatamente se dividir em dois momentos, em dois grupos de preocupações. E os discípulos manifestam muito bem isso. Dizem-nos quando sucederão estas coisas. O quê? A destruição do templo de Jerusalém. Esse é o primeiro ponto. Quando é que vai acontecer? Jesus, explique para a gente o que vai acontecer, como será esse tipo de colocação, de acontecimento, tempestade que o Senhor está colocando aí. Isso nos preocupa muito. Então, quando vai acontecer isto? E que sinal haverá da tua vinda, né? E da consumação do século. Isto é, agora é a segunda parte da pergunta, da questão. E quando acontecerá a sua vinda? Quando é que o Senhor vai voltar a este mundo? Quando o mundo deixará de existir? O que vai acontecer? Quando acontecerão essas coisas? E aí diz o versículo número 4, estamos no versículo 3, do versículo 4, e ele lhes respondeu, Jesus respondeu aos discípulos, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Então, veja bem. Então, Jesus apresenta as respostas, mas ao mesmo tempo que Jesus apresenta as respostas, Jesus apresenta uma outra coisa também de muita importância que nós não podemos deixar de lado e que nós não podemos nos esquecer. Veja bem, Jesus vai apresentar um quadro extremamente dramático, um quadro marcado de profundas e violentas tempestades na vida dos discípulos e nas vidas dos seres humanos. E também na vida daqueles que estavam ali vivendo na época de Jesus Cristo, os judeus. E aí atentem bem, tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Então, o que eles vão mostrar do templo para Jesus? Qual é a grande preocupação deles com essa questão do templo? A grande preocupação dos discípulos era exatamente mostrar para Jesus, no primeiro momento que essa questão foi colocada, que esse templo de Jerusalém ele seria exatamente inabalável. Além de ser inabalável na sua estrutura, dada a sua construção, também tinha a questão da beleza do templo. O templo era muito belo, né? Nas suas mais variadas manifestações artísticas. É uma obra-prima. Cada quadro, cada pintura, cada setor dentro do santuário era uma verdadeira obra-prima, né, de arte e também poderíamos dizer, de opulência também. Algo que chamava a atenção aos olhos daqueles que frequentavam. Olha, o Templo de Jerusalém, por estas razões que eu acabei de citar, tornou-se exatamente um marco na história do povo judeu, o povo de Israel. E a última coisa que o povo de Israel admitia, pensaria, seria a destruição do Templo de Jerusalém. Eles amavam mais o templo do que as suas próprias vidas, muitos deles, e amavam mais o templo do que qualquer outra coisa. Em alguns casos, amavam mais o templo do que o próprio Deus. Então, o templo é algo muito caro, muito precioso, e era algo que jamais os judeus, jamais os discípulos de Jesus, mesmo os discípulos, jamais imaginariam a destruição. Era algo que não dava para se pensar. A destruição do Templo de Jerusalém. Então, veja bem, a primeira grande tempestade que Jesus está vivendo aí com seus discípulos, e os discípulos vivendo com Jesus, era a tempestade da segurança nas estruturas do templo. Olha, eles confiavam plenamente que essas estruturas jamais seriam abaladas. E não seriam abaladas principalmente porque era algo que tinha sido construído sob a orientação, sob as bênçãos de Deus e do Espírito Santo. Então, isso marcou muito os judeus. Era algo extremamente difícil deles entenderem. Como pode ser isso? Vai destruir logo o templo? Então, a profecia da destruição do templo tornou a vida dos discípulos, né, como se fosse uma tempestade. Eles estavam passando, aquilo para eles era muito chocante, era difícil de compreender, difícil de entender como destruir o templo de Jerusalém. Então, essa é a primeira tempestade, viver sob a preocupação da destruição do templo de Jerusalém. Na segurança do templo, Jesus apresenta a tempestade da insegurança. Não vai ficar pedra sobre pedra que vai resistir, isso tudo vai vir abaixo. Agora, em segurança, os discípulos agora passaram, e eles estavam, a partir daquele momento, vivendo exatamente uma insegurança tremenda de que a qualquer momento o templo seria destruído, a qualquer momento o templo viria abaixo. E olha, veja bem o que nós temos como consequência disso. Olha o que diz o versículo 2. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja exatamente derrubada.
que não seja derribada. É o que diz a palavra do nosso Deus. Aí Mateus, ele vai continuar, Mateus 24, agora a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 22, vai continuar exatamente a exposição. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? É verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora versículo 15, quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo em que quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça a tirar casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve, nem tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, veja bem, Jesus agora vai traçar um quadro dramático sobre a derrubada do templo sobre Jerusalém. E o quadro que Jesus apresenta é um quadro extremamente cruel do que aconteceria nos tempos ou nos dias que antecederiam a destruição do templo de Jerusalém. Esses versículos aqui, eles estão voltados, eles são restritos à destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã. Isso aqui não tem nada a ver com o final do mundo. É muito fácil as pessoas se confundirem, misturarem, não saberem exatamente fazer a diferença. Mas no momento, o que eu quero mostrar aí é exatamente todos esses versículos, toda essa dramaticidade que nós temos aí, em que, a partir daquele momento das revelações feitas por Jesus Cristo, que os seus discípulos viveriam, e não somente os discípulos, mas a igreja um pouquinho mais adiante. A igreja, ela estaria entrando exatamente neste momento, ela também estaria passando por estas grandes tempestades. Nós sabemos, a história conta como é que foi a destruição de Jerusalém, foi algo muito cruel mesmo. E é interessante que Jesus disse que os sofrimentos, haveria tantos sofrimentos, os sofrimentos seriam tão cruéis que nunca existiria no mundo momentos tão dramáticos como esse. E aí Jesus diz: ai das grávidas. Por quê? Porque as grávidas, elas sofreram terrivelmente, foram cruelmente torturadas, sacrificadas, ventres rasgados pelos soldados romanos, soldados com sede de sangue. Jesus disse: ai daquelas que amamentarem naqueles dias, ai daquelas que derem à luz, que tiverem ainda as suas crianças, seus filhos ainda em período de amamentação, dada a crueldade que seriam submetidos tanto as mães quanto os filhos. Jesus disse: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, para porque se isso acontecer no inverno, vocês vão morrer pelo meio do caminho, vão morrer de frio. E Jesus disse também no dia de sábado. Por quê? No dia de sábado, os judeus, eles não podiam caminhar determinados metros ou determinados quilômetros. O caminhar deles se resumia simplesmente em fazer as coisas necessárias e importantes, sem trabalho, sem outras coisas. Então, veja bem, se a invasão do Império Romano acontecesse nesses períodos, evidentemente que seria o quê? Que a coisa ficaria muito mais cruel, seria muito mais dramático, seria muito mais, né, sofrível do que se acontecesse em outro período. Então Jesus disse: olha, vocês devem orar para que a vossa fuga não aconteça exatamente no inverno, para que o Império Romano não invada Jerusalém, né, exatamente no inverno, nem no dia de sábado. E vocês também têm que orar para que os parentes de vocês, as mulheres, né, elas não estejam grávidas nesse período e nem tampouco estejam amamentando, porque vai ser exatamente muita turbulência, a tempestade vai ser violentíssima.
quadro que Jesus apresenta. E é em cima desse quadro que os discípulos de Jesus Cristo e a igreja vão viver grandes momentos de suas existências. Eles vão viver agora de maneira quase que sobressaltando, né? Porque muito perigo, muitas coisas, muita dificuldade, muita crueldade. Como é que eles fariam? E aí o versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado, quando aproximaram dele seus discípulos, e em particular ele pediu, diz-nos quando estas coisas sucederão e qual sinal haverá da tua vida e da consumação do século. Então, da consumação do século, Jesus também vai falar. Jesus também vai falar. Mas eu não vou me deter nesses detalhes. Vamos deter nos primeiros momentos. Então, veja bem, a partir daquele momento, os discípulos agora estão passando por grandes tempestades. Já vimos uma tempestade, a tempestade da confiança no templo, na estrutura do templo, na beleza do templo, na fé do templo. Eles passaram a depositar no templo tudo aquilo que eles podiam depositar, a fé, a confiança, o estímulo para ter uma vida religiosa. Então, o templo era como se fosse um símbolo importantíssimo na fé dos discípulos, na fé da igreja e na fé também dos judeus. Aí nós temos a segunda tempestade, a tempestade de confusão religiosa. Então, veja bem, o que nós temos aí? Nós temos uma confusão religiosa extremamente grande. Olha o que diz o texto. Versículo 4. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus sabia perfeitamente que os discípulos sofreriam muito, eles seriam tentados de todas as maneiras, viriam sobre eles e sobre a igreja de Jesus Cristo as mais variadas tentações por meio de fatos que levariam o engano. Porque muitos, aí atentem bem para o que Jesus vai dizer agora para os discípulos, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos dois fatos aí importantíssimos, que Jesus alerta a sua igreja, que Jesus nos alerta. O primeiro deles é que Jesus disse, olha, quando estiver aproximando o final dos tempos, o final do mundo, vocês devem estar atentos para que ninguém vos engane, porque haverá muita confusão religiosa. Quantas vezes já foram marcadas a volta de Jesus? Olha, nessa pandemia que nós estamos vivendo, uma pandemia cruel, sem sombra de dúvida, uma crise violentíssima, uma tempestade violentíssima, mas não comparada com outras tempestades que algum tipo de povo, algum tipo de nação, nação em particular passou, que nem se compara com o que nós estamos passando. Nós podemos ver, por exemplo, nós tivemos aí a gripe espanhola, que nós tivemos 50 milhões de pessoas sendo ceifadas. É muito cruel as pessoas, vendo as pessoas morrerem. Nós tivemos aqui no Equador, nessa pandemia, as pessoas, os corpos das pessoas, dos parentes, dentro de casa durante 2, 3 dias. Nós não estamos vivendo isso, mas nós também estamos diante de tempestades. Então, nessa tempestade que nós estamos vivendo, quantos fraudes, quantas fake news religiosas têm se manifestado? Centenas, é Salvador daqui, é Salvador dali. Os crentes, a maioria dos crentes, principalmente aqueles crentes que não têm maturidade, que não estudam a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, ficam abismados, correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra, preocupado com uma coisa, preocupado com outra. Não é assim, a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos estar preparados para essas tempestades de confusões religiosa. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Eu confesso que eu estou impactado com respostas, com coisas que tenho recebido de alguns crentes colocando a fé em um determinado mandatário,
Uma irmã mandou para mim, colocou no Facebook, olha, fulano de tal derramou seu sangue por nós. Olha até onde nós chegamos. E a pessoa diz, aquela irmã diz lá no Facebook, se ele derramou seu sangue por nós, nós temos que confiar nele. Ele é o enviado de Deus. A Bíblia não diz isso, então, confusão, tempestade religiosa. As igrejas, grande parte da igreja, grande parte do povo evangélico está numa confusão tremenda. A tempestade, uma tempestade violenta, tempestade religiosa, que vem trazendo muitas confusões, muitas dificuldades. E o que nós temos? Só que os discípulos estavam com Jesus nas tempestades. Jesus não garantiu para os seus discípulos que eles estariam livres das tempestades. Jesus garantiu para eles o seguinte, Jesus garantiu para eles que estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas ele não prometeu, não garantiu que nós estaremos livres das tempestades. E outra coisa, que vai parecer heresia. Ele não garante que nenhum de nós sairá ileso das tempestades. Tanto é verdade que muitos crentes fidelíssimos, conheci alguns fidelíssimos, perderam a sua vida nessa pandemia. Olha, eles não tiveram fé, eles não foram escolhidos por Jesus. Por que Jesus permitiu que isso acontecesse na vida dele? Olha, o que Jesus garante é que estaria conosco. Ele não garante que nós estaremos livres e que nós sairemos ilesos desta tempestade. Mas o que Jesus faz? Para Jesus nos ajudar na travessia, ou nos ajudar a passar, enfrentar estas tempestades, ele está conosco, sem sombra de dúvida. Mas, antes de tudo, ele experimentou tempestades piores do que as nossas, para poder nos garantir que nós também seríamos vencedor, não nas tempestades, mas nós sairemos um pouquinho mais adiante, vencedores. Porque se nós fecharmos os olhos nessa tempestade, nós acordaremos na presença do Senhor, que nos deu a garantia absoluta disto. Se fecharmos os olhos nestas tempestades, acordaremos na presença deles em lugar melhor do que está. O que Jesus faz? O profeta Isaías, lá no capítulo 53, do versículo 4 até o versículo 6, o profeta Isaías diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Então, veja bem, essas tempestades marcadas através de enfermidades e através de dores, das mais variadas possíveis, nessas tempestades que nós estamos inseridos, a enfermidade de um irmão, a enfermidade de um parente, a enfermidade de um familiar, as dores da gente ver alguém partindo para a eternidade, as dores da gente ver alguém indo para os hospitais e não tendo o tratamento adequado, o tratamento ideal que a gente gostaria de ter. Se nós tivéssemos o tratamento ideal, o tratamento que todos devem ter, o tratamento que tem o mesmo governador de Estado, o tratamento que tem o mesmo presidente da República, que tem o mesmo general, que tem o mesmo empresário, eu digo sem sombra de dúvida que nós não teríamos hoje a proximidade de 70 mil mortes. Nós estaremos aí, talvez, 500, 600 mortes. Então, a dor, o sofrimento de estar no hospital e não ter exatamente as condições necessárias para atendimento da enfermidade. Isso causa dores. Então, quem vai, normalmente, para quem sofre desta enfermidade,
tem o sofrimento da enfermidade. E os parentes, normalmente, também têm o sofrimento das dores. As dores de saber da possibilidade muito grande do parente não voltar. Jesus tomou isso sobre ele. Ele experimentou tudo isso. Nós não estamos passando isso sozinho. Ele passou tudo isso. Levou sobre si. E aí diz a Bíblia, nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Os pecados que nós cometemos, eles transpassaram a Jesus. Eles foram colocados em Jesus. Foram colocados em Jesus. Jesus assumiu o peso dos nossos pecados. Ele diz, é moído pelas nossas iniquidades. Né? Iniquidade é pecado insistente, pecado de forma cruel, pecado de forma sádica. Porque há pecados que nós cometemos, mas não é uma prática diária, não sentimos prazeres. Mas é aquele pecado que se sente prazer, que é exatamente para prejudicar e provocar sofrimento no próximo, isso se torna iniquidades. Então, as iniquidades, as nossas iniquidades. E aí diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? Sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí o versículo número 6 do profeta Isaías, capítulo 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Isso nós podemos exatamente remeter lá para o livro do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses. Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, ele não quis ser Deus, mas ele veio a este mundo sofrer por mim, sofrer por você, sofrer por todos nós. Deus nos ama insistentemente, Deus ama o ser humano, mas Deus não vai tirar o ser humano das tempestades. Mesmo nas tempestades, Deus quer mostrar o seu amor para conosco, e Ele tem feito isso de forma extraordinária. Nós precisamos estar exatamente atentos a isso. O que Deus tem exatamente, Deus tem feito. Deus nos ama, Deus ama o pecador. E dentre esses pecadores, todos nós estamos incluídos, você, eu, estamos incluídos. Ele nos amou. E nós vamos enfrentando essa tempestade. Nós vamos continuar no enfrentamento dessa tempestade. Mas enfrentando essa tempestade com Jesus Cristo junto, com Jesus Cristo presente, com Jesus Cristo nos abençoando, com Jesus Cristo nos conduzindo. O que nos resta fazer exatamente é pedir a Jesus que cuide de nós. Nos abençoe. Abre espaço para que Ele fale cada vez mais nos nossos corações, para que Ele nos domine. E se você ainda não tem Jesus, abra o seu coração para Ele. E você vai ver, as tempestades, elas vão continuar. As lutas serão grandes. Mas Ele vai estar com você. Ele vai te encorajar. Ele vai te dar esperança. Vai te dar esperança de dias melhores. Não dias melhores aqui neste mundo, mas dias melhores juntamente com Ele na eternidade. O sofrimento que você está passando, você não está passando só. Deus também sofre pelos nossos sofrimentos. Era desejo dele que nós não passássemos por isso. Mas por decisão nossa, decisão minha, decisão tua, decisão de cada ser humano, nós mergulhamos num mundo marcado de tempestade por causa das nossas desobediências, por causa dos nossos pecados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida e que você aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém.